Em primeiro lugar, é necessário conhecer a natureza de Deus. Isso realmente significa saber que, independente de qual tenha sido nosso conceito de Deus, ou talvez ainda seja, ele está errado. Esta é a fé em um Deus desconhecido, a quem adoramos por ignorância. Não importa o quão elevado seja o conceito, ainda é um conceito. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais real e profunda sobre esses assuntos que o Joel Goldsmith compartilha, mais uma vez, um mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar espiritual, também chamado de despertar da consciência ou iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, dentro desses assuntos, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, a ideia de desaparecer um dia me assusta profundamente. O que é a morte? Quando você diz a ideia de desaparecer um dia, me assusta. Me assusta muito, me assusta profundamente. E depois você pergunta o que é a morte. Repare, é exatamente isso que na mente nós temos como crença da morte. O desespero bate, ele está presente, porque nós nos vemos como alguém presente na vida. Portanto, nós temos a vida e temos alguém nela. Esse alguém sou eu. E a ideia que temos da morte é o desaparecimento deste alguém. Por que isso nos assusta? Isso nos assusta porque, psicologicamente, nós queremos a continuidade deste alguém. Repare que coisa interessante temos aqui. Não é o corpo que tem medo da morte, é a mente que tem medo de morrer. Não é o corpo que tem medo de desaparecer, é a mente que tem medo de desaparecer. Isso nos mostra que aquilo que nós chamamos de vida é a continuidade da mente. Aquilo que nós consideramos como vida é a continuidade do pensamento. Desse pensamento, eu. Assim, o que nós chamamos de vida é a presença da memória. Nós tememos perder esta continuidade da memória, que é a presença do eu. Nós estamos vivendo frustrações, decepções, conflitos diversos em meio a desejos inumeráveis. Nós estamos vivendo ansiedades, desesperos, problemas diversos, diversas formas de sofrimento. Não queremos que isso, de fato, desapareça, porque isso é a nossa vida. Então, quando falamos de continuidade para este eu, e nos posicionamos na ideia do prazer de viver, nós negligenciamos o fato de que a vida
como nós conhecemos, na mente, ela também consiste nestas condições que acabamos de colocar. Não é só momento de prazer, de preenchimento, satisfações diversas em realizações pessoais, mas também de conflitos, contradições e sofrimento. E mesmo assim, nós queremos que tudo isso continue. E por quê? Porque isso é o que nós conhecemos. Portanto, quando você fala desse medo da morte, não é daquilo que é desconhecido. A morte é algo desconhecido. Mas o pensamento fala da morte como o desaparecimento daquilo que ela conhece. Então, a causa do medo é o desaparecimento do que nós conhecemos, e não do encontro com o desconhecido. Com esse se deparar com o desconhecido. É a presença da mente. É o modelo da memória, em sua continuidade, que nos dá a ilusão de alguém que está vivo e que teme perder tudo isso. Portanto, a presença do medo em você é a presença desse você no pensamento. E esse pensamento é a memória. Portanto, o que nós temos aqui? Nós temos a presença desse você, que é a memória, e que sustenta essa continuidade que chama de vida. Isso teme desaparecer. Nós não sabemos o que é ter um contato direto com a vida. Eu me refiro à vida como de fato ela é, e não como o pensamento está projetando a vida. O pensamento está projetando a vida como uma continuidade da memória. De toda a dor que ele tem vivido e de todo o prazer que ele tem desfrutado. Então, o pensamento, ele alimenta essa continuidade. Coloca uma identidade presente nesta continuidade da memória, que nós chamamos de eu. Nós não podemos ter algo real, algo novo, na continuidade do passado, na continuidade da memória. A presença da memória é o que já foi. Isso não é real. Não podemos ter algo real na memória e em sua continuidade. Não podemos ter algo vivo na memória, porque a memória já foi. A memória não é algo vivo. Assim, não temos nada como vida real na memória, no passado, no que já foi. E, no entanto, estamos sustentando a ilusão de uma identidade presente, vivo, que teme desaparecer. Essa entidade é somente pensamento. Esse é o sentimento da pessoa que você é, que teme desaparecer. Esse é o sentimento da pessoa que você acredita ser, aqui e agora. Não há tal coisa como uma pessoa aqui e agora. O que temos aqui e agora é um movimento de pensamentos. E, portanto, de lembranças, de recordações. É a presença do passado, é a continuidade do passado. Portanto, o medo é quando o pensamento se projeta
quando ele se projeta no desconhecido, veja, o pensamento, ele não alcança o desconhecido. Se ele se projeta no desconhecido, ele não existe. O pensamento, ele não pode acessar aquilo que está além dele. Esse é o medo. Então fica muito certo para ele que ele não está lá, no desconhecido, porque ele vive do conhecido. Portanto, o medo que você tem é o medo da pessoa que o pensamento diz que você é. O pensamento é a pessoa, e a pessoa é o medo. E esse medo se sustenta na ilusão de uma continuidade que não estará mais aí. Portanto, você pergunta o que é isso e por quê e como vencer isso. Não há alguém que possa vencer o medo, porque alguém é a própria presença do medo. Aqueles que querem vencer o medo e por isso perguntam o que é a morte. Na verdade, ela não quer o mistério da morte, ela quer vencer a morte. Então, quando você pergunta o que é a morte, como vencer o medo, nós estamos dentro de um modelo de pensamento sobre o assunto. Isso não resolve a questão. Nós precisamos romper com o pensamento para, de fato, descobrir o que é a morte. E a gente descobre o que é a morte quando entra num contato direto, real com o fim. Com o fim desta continuidade da memória. Aí sim estamos em um direto contato com a morte. Então se revela aquilo que está fora do pensamento. Temos a revelação daquilo que está presente aqui se revelando quando o pensamento termina. Quando não há mais o modelo da continuidade do eu, do ego, que é memória. Então, qual é a verdade sobre a morte? Compreender o que é a vida é compreender o que é a morte. Será possível descobrir o que é morrer para o passado? Morrer a cada momento para o que já foi? Quando isso é possível, fica claro que não há alguém presente para manter a continuidade. Quando não existe esse alguém presente para a continuidade, porque não existe mais a continuidade da memória, há algo aqui se mostrando, além do conhecido, além do pensamento, além desta presença do eu, desta presença egóica, que é a pessoa. A presença desse eu, desta pessoa, é uma imaginação estabelecida em nós pelo pensamento. A realidade sobre a morte, a verdade sobre a morte, que é o fim desta continuidade da memória, revela a vida. Você jamais terá um contato real com a vida. A vida, como nós conhecemos, não é vida. É a continuidade do pensamento. É a continuidade do passado. E o passado
não está aqui, ele está se projetando dentro do seu próprio movimento, chamando isso de vida. Assim, a beleza do real encontro com Deus, com a verdade, é o encontro com a vida, que ocorre quando a morte do passado acontece. Quando esse passado não consegue mais sustentar a sua continuidade. Então o ego termina, o eu termina, a pessoa se dissolve. A realidade sobre você é a verdade deste ser que está além desta ideia de passado, presente e futuro. A presença do eu, a presença da pessoa na continuidade da memória é medo. É a continuidade de uma suposta vida ilusória. Assim, todos os problemas e sofrimentos presentes em nós, eles estão presentes em razão da presença desse eu. Não é na vida, mas é na particular vida desse centro ilusório, dessa identidade que é basicamente memória. Portanto, a sua pergunta, o que é a morte? A morte é a ciência que revela a verdade da vida. Eu me refiro à morte desta psicológica condição de continuidade do passado. Porque é só o que pode desaparecer. Aquilo que é real permanece real. Aquilo que é real está fora da continuidade, porque está fora do tempo. Essa é a realidade deste ser, que é você, em sua natureza verdadeira. Não é aí que está o medo. É no pensamento. É na mente condicionada. É na mente presa à memória que está o medo. É nesta mente condicionada que está presente todos os problemas da pessoa, porque isso é a pessoa. Mas isso não é a realidade deste ser. Não é a verdade divina. Não é a verdade suprema. Então, quando esta realidade se revela aquilo que está além do conhecido, aquilo que está além do pensamento. Essa é a vida real. Essa é a vida divina. É a vida deste ser. Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Falam de liberdade interior, mas não sei o que significa. O que é a liberdade? Ô Gilson, a verdade da liberdade ultrapassa a ideia, veja, a ideia, a crença de liberdade interior ou liberdade externa. Existem diversas formas de liberdade. Então, a liberdade, ela pode assumir diversas formas. Mas aqui não tratamos da liberdade nessas diversas formas, como no pensamento nós conhecemos. Aqui estamos falando da liberdade atemporal, da liberdade eterna, da realidade deste ser que é liberdade. Não é da liberdade de expressão, da liberdade econômica, da liberdade financeira, da liberdade de ir e vir. Aqui estamos falando da liberdade de simplesmente ser, em felicidade, em amor, em alegria, livre do modelo
do pensamento, onde está presente algo que é o desconhecido, que é o inominável, que é o indescritível, que é o eterno. É a natureza deste ser, a verdade desta liberdade. Não é de uma mera definição sobre o que é liberdade que nós precisamos. Nós precisamos tomar ciência do fim da continuidade do eu. Precisamos descobrir o que é morrer momento a momento para o passado. Então se revela a vida real em liberdade. A beleza do encontro com a realidade é a verdade da liberdade em expressão, quando o eu não está. Quando esse sentido de uma identidade sobrecarregada de contradições, conflitos, problemas, sofrimentos diversos, medos inumeráveis, projeções de inúmeros desejos. Se isso não está mais presente, temos a realidade divina, a realidade da liberdade, a realidade daquilo que é indescritível. Essa é a natureza de Deus, é a natureza deste ser. É a verdade sobre você. Além desta verdade sobre este eu, descobrir a verdade sobre esse eu, ir além desta ideia que o eu tem sobre si mesmo, é descobrir esta liberação, esta suprema, esta divina, esta real liberdade. É o que estamos aqui trabalhando com você. Esses encontros que temos online, presenciais, têm este propósito. Trabalharmos isso, aprofundarmos isso. Termos uma real clareza sobre isso, aqui e agora. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver em liberdade, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros existem nos formatos online, presenciais e retiros. E neles acontece algo muito mais transformador do que assistir vídeos aqui no YouTube, que é, primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas, e segundo, e muito mais impactante, é que pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha nesses encontros um campo de energia, um campo de poder, de presença e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de energia do mestre. E pegando essa carona com o mestre, temos um vislumbre real do que é a liberdade. De maneira natural, sem esforço ou técnica, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.